Atualmente, nenhum professor pode ignorar os benefícios da tecnologia para todas as esferas da nossa sociedade e que se estendem também à educação. A primeira grande revolução da comunicação foi a chamada Era Gutenberg, que aconteceu no século XV, com a invenção da máquina de impressão tipográfica. No século XX, junto com a Revolução Industrial, aconteceram grandes avanços tecnológicos no Brasil. E em 1990, a rede de internet trouxe novos hábitos, possibilidades e uniu as pessoas de forma rápida aos seus interesses comuns através das redes sociais. Lúcia Santaella explica que a mobilidade propiciada pelos aparelhos celulares possibilitam a comunicação planetária entre as pessoas. E como professores, nós precisamos compreender a importância que essa nova linguagem traz para que o aluno possa desenvolver suas capacidades e conhecimentos escolares também através das tecnologias. Vygotsky ressalta a importância da linguagem para a mediação, sendo que através dela o ser humano se desenvolve cognitivo e socialmente, e que é pelo caráter social que nós criamos as nossas linguagens. A principal função da linguagem é a comunicação, porque a comunicação é ilimitada, está presente em todos os comportamentos e atitudes humanas e não humanas, de forma intencional e não intencional. Como explica Jorge Pedro de Souza, a principal função da comunicação social é transmitir e adquirir significados, que se transformam em informações, experiências e também sensações e emoções. O ser humano é, por natureza, um ser simbólico, capaz de fazer associações complexas, criar linguagens e se comunicar. Atualmente, a interlocução online permite que o usuário estabeleça relações a qualquer momento, de qualquer lugar. Alguns exemplos de meios de comunicação são as TVs, os rádios, as imagens, os vídeos, as aulas, os textos, documentos e também as redes sociais. Uma importante teoria da comunicação foi desenvolvida aqui no Brasil e atualmente é estudada em várias partes do mundo. Foi proposta pelo educador filósofo Paulo Freire, que impactou as estruturas da comunicação previamente estabelecidas, sendo que com essa forma de mediação as pessoas serão capazes de refletir as nossas estruturas políticas e sociais, fazendo interferências críticas em suas próprias realidades. Nós sabemos que muitas pessoas não têm acesso aos meios tecnológicos. Por isso, nesse momento, eu passo a fala para minha colega explicar um pouco mais sobre as dificuldades encontradas no caminho do uso das tecnologias. A formação cidadã do século XXI envolve as ferramentas tecnológicas num protótipo de complexidade para o crescimento individual e a transformação cidadã. E o ambiente escolar, ele aparenta estar tendo dificuldades de se incluir nesse processo. As dificuldades podem estar análogas com a incapacidade do diálogo, como menciona Freire no seu livro Pedagogia do Oprimido. As políticas ilusórias que não ofertam qualidade ou são mal direcionadas também podem estar ligadas com essa dificuldade, assim como a constante resistência por parte dos professores e equipe. E essa resistência ela pode estar diretamente ligada ao medo de desapontar ou até de clamar ajuda quando necessário. É bem importante que o professor entenda que o papel dele tem que ser de mediação, né? Que a tecnologia não é apenas de usar um laboratório para uma aula, um projetor, alguma coisa assim, mas fazer com que o aluno seja incluído nesse processo de formação dessa atividade. Um exemplo seria a apresentação de um trabalho via vídeo, onde cada estudante, né, deveria produzir o seu vídeo de apresentação para apresentar para a turma ou para o professor, enfim. A gente precisa refletir que nesse exemplo citado, a gente pode relatar duas dificuldades, né, nesse processo de formação individual e social
das ferramentas tecnológicas. Nós devemos se questionar se o estudante possui essas ferramentas, né, esses recursos tecnológicos dentro e fora da escola, já que o acesso ele demanda recursos financeiros e que muitas famílias não possuem, né, na rede municipal e estadual de ensino. A gente deve se questionar também se os educandos eles estão recebendo uma formação inicial e continuada para esse processo, né? E será que essa formação ela está sendo qualitativa ou quantitativa? É muito importante a gente refletir isso e pensar que esse curso ele deve ser ofertado de maneira que ocorra aproveitamento, considerando os aspectos físicos e técnicos da escola. Então, é de suma relevância que o professor saiba analisar criticamente, né, as tecnologias e as organizações de produção com as mesmas. Como filósofo, né, Pierre Voltaire, ele relata nos estudos dele. O celular, o computador, elas são ferramentas excepcionais para direcionar um projeto de produção de conhecimento. Mas é necessário que o docente ele saiba trabalhar com a escrita, com pesquisa, com rádio, multimídia, de lidar com as dinâmicas, né, de hipertextos e que tenha diversos outros conhecimentos técnicos, metodológicos para favorecer essa mediação pedagógica. Então, é muito importante a gente pensar se essa formação que o professor está recebendo, ela está sendo de qualidade e se ela está tendo aproveitamento necessário para que o professor saiba repassar esses conhecimentos obtidos nesses cursos de formações. Oi, pessoal! Eu sou a Heloísa Carriel, do 4º período, e eu vim falar um pouco sobre a integração das tecnologias digitais para a mediação pedagógica. Então, primeiro, nós devemos pensar as tecnologias como um recurso, uma ferramenta pedagógica, e não como uma metodologia, até porque as tecnologias elas não vão substituir o professor e também não vão substituir uma aula. Por quê? Porque os elementos didáticos, como o planejamento, o objetivo, a avaliação, são muito importantes. Então, por isso que a gente diz que as tecnologias, elas são os meios e não os fins. E na hora do professor escolher qual recurso utilizar, ou na hora que ele pensar que ele vai querer levar uma tecnologia para a sala de aula, é muito importante que ele pense na intencionalidade. O porquê que eu vou levar essa tecnologia para a sala de aula? O que vai agregar? Será que vai agregar valor na sala de aula? Então, as tecnologias, elas podem ser usadas para a interação dos alunos, pode ser usada como um recurso visual, como uma música ou até mesmo um jogo, algo que vá potencializar a aula. E também é muito importante ressaltar que, para que essa mediação seja feita através das tecnologias digitais, é muito importante o planejamento do professor com uma finalidade pedagógica. E também é importante que o professor não seja tecnófobo, ou seja, que ele não tenha uma aversão às tecnologias, que ele não tenha medo ou pensamentos negativos sobre a tecnologia. Muitas vezes esse medo ele pode estar relacionado com dois conceitos, que são nativos digitais e imigrantes digitais. Então o professor pensa, já que eu não nasci na era digital, por que aprender sobre a tecnologia? Por que trazer isso para minha sala de aula? Então, o professor acaba pensando que ele não vai conseguir aprender, que é muito difícil, que ele não tem capacidade para aprender sobre tecnologia, porque o jovem sempre vai saber mais do que ele. Mas aí entra outra questão. Será que necessariamente um jovem que nasceu na era digital, um jovem nativo digital, será que ele vai ter diretamente um contato com uma tecnologia? Será que na casa dele vai ter um computador ou um celular? Então, às vezes, é muito interessante pensar nessas questões socioeconômicas também,
porque não é porque o jovem nasceu nessa era que ele necessariamente vai ter um contato direto com as tecnologias. Pode ser que quando o professor levar essa tecnologia para a sala de aula, vai ser o primeiro contato do aluno com esse recurso. E também pode ser que outros jovens saibam manusear as tecnologias, mas pode ser que eles não saibam aplicar uma finalidade e um objetivo igual o professor saberia. Eu vou continuar falando alguns tópicos importantes sobre a prática pedagógica com novas tecnologias. E a gente está falando sobre formação de professores e esta precisa estar voltada a atender uma sociedade que está em constante mudança, mas é importante não se apegar a modismos ou tendências do momento como única solução. O uso das novas tecnologias deve estar alinhado a uma compreensão crítica da realidade. Dessa forma, a mediação do professor é indispensável no processo de ensino-aprendizagem, pois o pensamento complexo e a prática reflexiva precisam ser os pontos centrais para uma pedagogia crítica. A mediação pedagógica, ou seja, essa atitude do professor frente a uma situação de aprendizagem, tem como objetivo cooperar para que o aprendiz use e comande as novas tecnologias e não seja comandado por elas. É muito necessário descentralizar a aprendizagem e evitar uma dominação hegemônica sobre o processo educativo. O que isso quer dizer? Usar as novas tecnologias como único recurso em sala, sem objetivos claros e sem a mediação, não faz com que o processo de aprendizagem seja necessariamente melhor ou mais adequado ao mundo atual. Então, dá para combinar recursos e ferramentas analógicas e digitais com qualidade e foco na aprendizagem. Mais uma vez, é importante frisar que as tecnologias digitais devem ser encaradas como os meios e não os fins, né? Utilizá-las como recursos, ferramentas e não a metodologia em si. Professor ou professora, em vez de pedir para que os alunos assistam ao vídeo, por que não pedir para que eles produzam um vídeo? Em vez de pedir para que os alunos entreguem um trabalho digitalizado, por que não propor que eles façam uma wiki ou um glossário colaborativos? Não tem nenhum problema pedir para que os alunos assistam um vídeo ou entreguem um trabalho digitalizado, mas as novas tecnologias têm um potencial para trabalhos que priorizam a interação e a cooperação. Então, por que não explorar esses potenciais em sala de aula?